Alô, irmãos e irmãs. Paz seja com todos nós nesse dia, né? 2 de janeiro de 2021. Estamos no ano novo, né? Graças a Deus. E vamos meditar aí nas nossas horas, né? Nos nossos dias, nossos minutos, para nos aperfeiçoarmos, nos lembrarmos e estarmos sempre em mente, né? Aquilo que os profetas e os apóstolos nos ensinaram. Paramos aqui no capítulo 33 de Ezequiel, né, no versículo 26, quando o profeta Ezequiel está falando aqui sobre os castigos de Israel por causa da sua presunção, né? Sua soberba, sua presunção. Porque o Criador, né, de todas as coisas fez um concerto com eles, não é isso? E eles acham que, por causa desse concerto, eles podiam fazer qualquer coisa, que as promessas não iam fugir deles, né? Mas é o que o Altíssimo está dizendo aqui, é o contrário. Então aqui no 27, por exemplo, o que ele diz aqui? Assim lhes dirás, assim diz o Senhor, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo, o entregarei à fera, para que o coma. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. Tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força. E os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Né? Então é isso aí, né? O julgamento, né, o juízo de Deus sobre Israel está sendo executado, foi executado e ainda continua sendo executado, né? Aí no verso 30 do capítulo 33, o que ele vai dizer? Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Então aí, né? Ele estava com pilhéria, né? Com o profeta, né? Vamos lá ouvir ele, ver se ele tem alguma novidade para nos dizer, né? Aí o profeta dizia, eles ficavam fingindo, né? Mas ouviam, mas não entrava na sua mente, né? Não entrando na mente, não podiam fazer as obras. E aí continuavam fazendo mais obras, né? Aí no verso 32, eis que tu és para eles, olha aí, como uma canção de amores, né? Canção de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, né? Eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. É isso, irmãos? Pois é, então ainda ficavam, né? Falando mal do profeta nas escondidas, né? Nas paredes, nas portas, nas ruas, né? Criticando, né? E lançando piadas, talvez, né? Com certeza. E aí vamos aqui para o 34, né? O capítulo 34 de Ezequiel.
que é a profecia contra os pastores infiéis de Israel, né? Aí está escrito o quê? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Então o pastor, né, ele existe para apacentar as ovelhas, né? É isso? O pastor, ele tem um rebanho, né? E aí ele vai cuidar desse rebanho. São ovelhas, né? Aí no versículo 3 ele diz assim, ó. Comeis a gordura e vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Quer dizer, esses pastores, eles eram predadores das ovelhas, né? Porque não cuidavam, mas estavam ali só, né? Se aproveitando da gordura, da lã, né? Da carne, não é isso? Mas não apacentavam, não cuidavam. Eles não estavam cuidando, né? Estavam ali só para aproveitar das ovelhas, se aproveitar das ovelhas. Aí no verso 4, a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Olha aí, né? Profeta lançando em rosto, né? O que aqueles pastores faziam, né? Com a nação de Israel, né? A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste. Ou seja, não queriam ter trabalho, né? Só queriam ter benefício, né? Não é isso? Eles estavam dominando, né? As ovelhas. Queriam exercer o poder sobre elas, né? Aí tem tudo aquilo que um falso, né, profeta, um falso pastor, né? Um mercenário, digamos assim, possa fazer com um rebanho, né? E aí, o pastor também ele precisa saber distinguir, né, também as coisas, né? O que é ovelha e o que é bode, né? Não é isso? Porque o rebanho do Senhor é um rebanho de ovelhas, né? Não é de bodes. Não é isso? Se você vai cuidar de um bode, o bode, né, é arisco, né? Não é ovelha, né? Então o bode vai-se embora, não é isso? Você quer cuidar do bode, o bode não quer ser cuidado, não. A ovelha não, a ovelha já conhece o seu pastor, né? Conhece o seu cuidador. No verso 5, assim se espalharam, por não haver pastor. Ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam, né? Então isso que está acontecendo, o que aconteceu com Israel, também está na conta dos pastores. Está na conta dos pastores, está na conta dos príncipes, dos reis e de todo o povo, né? Porque o concerto foi feito com o povo. Foi determinado tudo aquilo que cada um devia fazer. Não é isso? É no verso 10 do capítulo 34. Assim diz o Senhor, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É isso? Pois é, então estamos aqui, né, vendo aqui
esse ensino sobre os pastores, né? Aí no verso 13, ó. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Então nós estamos vendo aí, né, que todo tempo o profeta está o quê? Dizendo do cativeiro, porquê do cativeiro, o tempo que vão passar no cativeiro e dizendo que o Altíssimo vai trazer o seu povo de volta, as suas ovelhas. Tá? É aqui, ó. Tirarei dos povos. Isso está acontecendo hoje também, né, irmãos? Aconteceu naquele tempo, em vários tempos, né? Várias vezes aconteceu isso e agora está acontecendo de novo. Os hebreus e os judeus estão voltando lá para suas terras. E aí ele diz aqui no 15, ó, no 14, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Então é muito interessante isso, né, irmãos? Porque a comparação que o Altíssimo faz da sua relação com o seu povo é o que? O pastor com as ovelhas, né? E aquela da lavoura de Deus, né? Nós somos lavoura de Deus e somos ovelhas de Deus, né? Nós, a igreja, os hebreus que se salvaram, né? No caso aí naquele tempo, né? O povo de Israel. Então são duas comparações que ele faz exatamente com as coisas da agricultura, né? E da pecuária, né? Da criação de animais. Amém, né, irmãos? Por hoje, paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.